Oiê, eu sou a Chi, seja muito bem-vindo ao Pasta La Vista Podcast. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento à distância. Bora! Tenho alguma experiência com relação a este tema. Esse tema foi uma mensagem lá que chegou no Instagram de uma enquete que eu fiz. E então vamos falar sobre isso. Esse tema é complexo, na minha opinião, envolve muito detalhe. E aí você vai entender aqui junto comigo o que eu quero dizer com isso. Tenho alguma experiência nessa área, nesse departamento de relacionamento à distância. E tem várias questões aí que eu acho que são importantes para que um relacionamento à distância dê certo, porque é fácil se relacionar à distância? Você acha que é tranquilo? Se você quiser comentar aqui na ferramenta que você está ouvindo, deixa um comentário. Aproveita e classifica esse programa. Então, assim, eu acho que é complexo, como eu falei. E eu acho que o lance é o seguinte: relacionamento à distância é para os fortes, sabe? É para os fortes. E eu acho que é muito verdade isso, porque eu falo de um relacionamento à distância saudável, um relacionamento à distância legal, não um relacionamento à distância onde você sofre, onde é horrível, onde é uma merda e é tudo difícil, é tudo complicado, sabe? Assim, aquela coisa aos trancos e barrancos. Então, eu estou falando de um relacionamento à distância saudável, bacana, legal, gostoso. Não, tipo, um relacionamento à distância, assim, de dar um derrame a qualquer momento. Brincadeiras à parte, por que eu falei que relacionamento à distância é para os fortes? Porque a gente tem que ter forças pessoais, na minha opinião, e emocionais, que deixem você uma pessoa capaz de enfrentar os desafios de viver uma situação como essa. Então, assim, tem os desafios e as alegrias. Claro que é super legal. No meu caso, eu sou brasileira, o Mirko, meu marido, é italiano. Nós nos conhecemos no Instagram, sim, meus amigos. Nós nos conhecemos no Instagram, Juro pra você, posso contar depois a nossa história aqui. E aí a gente, então, se conheceu pessoalmente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Então foi quando a gente efetivamente se viu pela primeira vez. Porém, quando a gente se conheceu pelo Instagram, começamos a conversar, a gente não parou mais de conversar. E foi uma conexão, uma sintonia muito louca, muito estranha, muito diferente. E no fim das contas, a gente iniciou um namoro. Quando a gente se conheceu pessoalmente, deu o match, deu tudo certo. Aquele medo que meus amigos tinham na época de que ia ser um caos, de que ia ser uma bagunça, uma loucura. Era uma loucura, não deixa de ser. Não é do dia pra noite que você conhece uma pessoa de outro continente e essa pessoa simplesmente tira um passaporte, compra uma passagem para vir te conhecer a 10 mil quilômetros de distância, né? Então isso é realmente muito louco mesmo. E como eu falei, eu posso contar os detalhes da nossa história em outro episódio. Então tem aquele desafio, porque é ótimo quando a gente tá junto enfim, todas aquelas metas e todo aquele planejamento que foi feito. A gente vai fazer isso, a gente vai em tal lugar, a gente vai viajar, a gente vai não sei o que, a gente vai não sei o que lá. E aí quando chega aquele momento de realizar tudo isso, é super legal, é super gostoso. E aí chega o momento de voltar pro aeroporto. E esse momento ele é muito difícil, e não só voltar pro aeroporto, mas também saber o tempo que você vai demorar, porque no meu caso, entre um encontro e outro, eu e o Mirko, a gente ficava cerca de 3 meses longe um do outro até o nosso próximo encontro. O Mirko foi para o Brasil, ele foi para o Brasil muito mais vezes do que eu vim para a Itália.
Então a gente tinha mais ou menos essa coisa aí de a cada 3 meses a gente ficar junto. No começo 3 semanas, depois um pouquinho mais, e ao longo do tempo a gente conseguiu se organizar melhor. Mas é muito desafiador não só o fato de você geograficamente estar longe da pessoa. Existe todo um controle emocional, existe toda uma manutenção do relacionamento para que não haja um surto, não haja uma imaginação fértil do que a outra pessoa pode estar fazendo lá no outro país, esse tipo de coisa. Então, assim, na minha opinião, uma pessoa ciumenta não pode ter um relacionamento à distância. Até pode, porque não existe, não deve, não pode, não, mas vai ser muito difícil, essa pessoa vai sofrer demais e vai fazer a outra pessoa sofrer. Porque geralmente a pessoa ciumenta, ela manipula situações de maneira que a outra pessoa se sente culpada. Então, o sofrimento para a pessoa que está sentindo ciúme é um sofrimento para a pessoa que sofre com o ciúme do parceiro, da parceira. Então, eu acho muito difícil alguém ciumento conseguir fazer essa manutenção emocional e ter esse controle diante de um relacionamento à distância. Eu acho também que não pode haver, não pode, é muita regra, né? Mas assim, na minha opinião, eu acho muito difícil um relacionamento à distância dar certo se não houver muita comunicação. Mas, na verdade, eu acho que em qualquer relacionamento tem que haver comunicação, tá? Eu acho que independente, acho que serve para qualquer relacionamento. Não ser ciumento serve, mesmo se você tem um relacionamento, um casamento, etc. Você mora junto com a pessoa. Enfim, eu acho que ciúmes não é legal, e se você sofre com isso, é legal você tratar, porque não faz bem pra ninguém, não faz bem pra quem sente, pra quem já foi alvo. Eu já fui alvo de ciúmes e não é bacana, não é legal, e existe uma manipulação que rola que não é bacana. Então, eu acho que a comunicação, ela é fundamental, e o uso das ferramentas disponíveis para comunicação, para você estar ali de alguma forma se fazendo presente na vida da outra pessoa. Então eu e o Mirko, a gente tinha vários rituais, os nossos horários de chamada de vídeo. Quando ele ia dormir, ele me falava boa noite lá. O fuso horário entre o Brasil e a Itália é de 5 horas de diferença, para mais na Itália. Então ele ia dormir muito antes de mim. E depois, quando eu dormia, eu mandava o boa noite, que na verdade eu mandava o bom dia, porque aí quando ele acordava, ainda ia demorar algumas horas para eu acordar. Então a gente tinha muitos rituais de comunicação, e a gente sempre se comunicou muito. Isso é fundamental para Imagina, você ter um relacionamento com uma pessoa que está em outro país, outro estado que seja, se você está no Brasil, sei lá, você está em São Paulo, a pessoa está no Ceará, sei lá, é longe, né, gente? Se bobear, o preço da passagem é igual para vir para Itália. E aí você... a pessoa some, a pessoa desaparece, eu não tô dizendo, tá, que eu acho que a pessoa tem que ficar dando satisfação e tudo mais. No meu caso, eu e o Mirko, a gente sempre gostou de falar o que a gente estava fazendo. Eu falava por prazer, eu não falava porque eu achava que ele tinha que saber, mas eu falava, hoje eu saí com o pessoal e foi assim, foi lá. Às vezes eu tirava foto, mandava pra ele, quando ele saía com o pessoal, que ele tirava foto, mandava pra mim. A gente compartilhava muito e a gente confiava. Eu acho que tem que ter muita confiança, cara, porque se você for ficar entrando em neuro, se você for querer controlar, se você for uma pessoa controladora, eu acho que nem um relacionamento à distância, nem um relacionamento perto é bom com uma pessoa controladora que fica ali querendo saber que horas chegou, o que você fez, como que foi, quem foi, por que não foi. Eu acho que isso é uma coisa muito tóxica para quem está num relacionamento próximo, imagina para quem está num relacionamento à distância. Então, assim, muita comunicação, muita compreensão, e essa coisa do controle eu acho que não é legal, porque atrapalha muito. E, claro, como qualquer relacionamento, você tem que ter coisas em comum com a outra pessoa, hobbies e planos. Eu vou fazer o que a gente vai fazer junto? Por exemplo, a primeira vez que eu vim para a Itália, eu tinha um sonho de conhecer a Toscana.
E aí o Mirko fez todo um roteiro na Toscana, várias cidades, fez todo um planejamento para que eu aproveitasse ao máximo os dias que eu ia estar aqui, que seriam poucos. E foi uma delícia, assim, a gente gosta de trilha, então o Mirko sempre planeja alguma trilha pra gente fazer. Quando eu cheguei aqui na Itália de mudança, a gente fez junto o Caminho de São Francisco, tem os vídeos lá no YouTube, inclusive, que são sensacionais, tudo com o mesmo nome, Passa La Vista Chi. A gente tem os vídeos lá do caminho, foram 8 dias no Caminho de São Francisco, a gente andou juntos 150 quilômetros. Então, assim, projetos juntos, a gente faz muita coisa junto, a gente gosta de conversar, de sentar, bater papo, então acho que isso ajuda muito quando você tem um relacionamento à distância, você conseguir, por exemplo, aquele dia que você tá mal, sabe? Que, aquela reunião do trabalho, aquela promoção que ia chegar e não chegou, sabe aquele projeto que não deu certo, sabe aquela situação que não foi legal e você ficou triste, e aí você poder contar pra pessoa e ela poder se fazer presente, mesmo estando longe, te dar uma força, te dar um apoio, te ajudar. Então a gente tem isso também, graças a Deus. Quando eu tava mal lá no Brasil ou quando ele tava mal aqui, a gente se apoiava um no outro, a gente dava força um pro outro, e isso, claro, que conta para relacionamento próximo, não só à distância. Acho que o que serve para relacionamento à distância serve para qualquer relacionamento. A diferença é que eu acho que a dificuldade do relacionamento à distância é um pouco maior, porque, por exemplo, no primeiro ano, no nosso segundo ano juntos, nosso primeiro ano, né, quando a gente foi fazer um ano que tava junto, o Mirko não pôde comemorar o aniversário dele no Brasil, então ele chegou perto do meu aniversário. Então aí depois nosso primeiro Natal juntos, ele tava lá, ele tava aqui na Itália, eu tava no Brasil. Ano novo, a mesma coisa. Então assim, é muito difícil você querer compartilhar coisas, algum evento, né, um casamento que eu tinha para ir, por exemplo, eu queria que ele fosse comigo, óbvio, mas ele não podia, porque naquela data ele ia estar na Itália e tudo mais, e etc. E eventos também aqui na Itália que aconteceram e que ele gostaria que eu tivesse participado. Então, é complexo você fazer essa manutenção, eu acho que a manutenção é uma palavra meio técnica, né, mas assim, é ter esse controle da vida, cuidar desse relacionamento, cuidar de você, não perder a sua identidade, porque às vezes a pessoa entra no relacionamento, ela fica muito orbitando sobre a vida do outro e deixa de fazer suas próprias coisas. Então é importante manter os hobbies, manter a vida normal, a individualidade, independente de estar com uma pessoa ou não. É importante você seguir sua vida normal, e aí nesses momentos aí que são mais difíceis, contar com o apoio do outro, com a compreensão do outro, que o outro te ajuda quando tá ruim, quando tá difícil, quando acontece alguma coisa que faz a gente ficar muito down, digamos assim. Então, na minha opinião, eu acho que uma pessoa, para entrar num relacionamento à distância saudável, bacana, ela precisa ser madura, e isso não tem a ver com idade, obviamente. Mas tem algumas pessoas que às vezes não sabem que maturidade não tem a ver com a idade, que tem gente de 60 anos imatura e tem gente de 20 super madura. Então, a maturidade é uma escolha. Então, eu acho que a maturidade é super importante, a inteligência emocional e o autoconhecimento é super importante nesse caso, porque você consegue se deparar com os desafios e com as adversidades de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, e ter um relacionamento com uma outra pessoa que também esteja nessa mesma sintonia de maturidade, autoconhecimento e tudo mais, controle emocional, que saiba se comunicar, que saiba se expressar, que entenda aquilo, que seja aberto para te ouvir, porque comunicação não é só falar, né? Comunicação é tudo que envolve o que o outro quer comunicar. Então, de repente, ouvir também é comunicação. O outro tá falando, a gente precisa entender o que tá acontecendo e enfim, encontrar um meio termo aí, um caminho do meio. Então, relacionamento à distância não é fácil. Depois de um ano que nós estávamos juntos, depois um pouco mais de um ano e 2 meses, foi quando o Mirko me pediu em casamento.
E aí um ano depois, menos de um ano depois a gente se casou e alguns meses depois a gente veio morar aqui na Itália. Então, o fruto desse relacionamento à distância começou em casamento. Então, hoje a gente vive uma história aqui na Itália. O Mirko já ficou muitos meses também no Brasil. Então, eu acho que o relacionamento à distância dá certo, sim. É possível ser feliz tendo um relacionamento à distância, desde que você tenha um prazo também. Eu vou viver 15 anos no relacionamento à distância. Se você quiser ver, você vai ver, mas na minha opinião, não aquela coisa sem futuro, sabe, sem futuro, é isso. Então acho que desde que haja planos, haja uma ideia, né, um conjunto, uma ideia em conjunto, né? O que a gente vai fazer? Onde que a gente vai morar? A gente vai morar aqui ou acolá? O que a gente vai fazer? E ter planos juntos. Porque se você não tem plano com a pessoa, está num relacionamento à distância, vai fazer o quê? Para onde está indo essa relação? Ela está construindo o quê? Nada, é só para passar um tempo, para ter alguém para conversar, que agora no Brasil diz que tem conversante também. Conversante, eu sou uma conversante, gente. Eu converso com um monte de gente, sou conversante. Então, eu acho que é possível, desde que esse relacionamento tenha um objetivo, que é terminar o namoro, no caso, né, para o acontecer o casamento, o noivado, ou depois casamento, o que quer que seja. Então, qualquer pessoa, na minha opinião, pode ter um bom relacionamento à distância, desde que ela seja uma pessoa que tem essas características, que a outra pessoa também tenha, dá para levar, dá pra fazer, não é um bicho de sete cabeças, é difícil pra caralho, é bem difícil, tá? Não vou dizer que é fácil, não. É muito difícil passar no novo Natal longe da pessoa que você queria compartilhar aquele momento. É muito difícil você passar o seu aniversário, porque o meu primeiro aniversário foi o ano que o Mirko veio, dias antes do meu aniversário. No ano seguinte, ele não estava no meu aniversário. E a gente tem que se desapegar um pouco do calendário. Porque aquele dia 15 de outubro, que é meu aniversário, vai ser especial. E por que só aquele dia vai ser especial e não pode ser? Mas aí a gente entra em outra demanda, outro assunto, que não vem ao caso agora, mas essa é a minha humilde opinião. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você quiser se comunicar sobre esse assunto, comenta aqui na ferramenta que você está ouvindo e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo! Tchau!